O Japão fala com você em duas vozes. A primeira é um sussurro antigo, quase imperceptível. A segunda é um grito projetado para o futuro. Para entender este país, você precisa aprender a ouvir as duas, muitas vezes no mesmo exato instante. O impacto com Tóquio é uma imersão na ordem. É uma metrópole de 40 milhões de almas que funciona com a precisão de um relógio suíço. No começo, é desorientador. Você procura o caos, o erro, a imperfeição com a qual está acostumado e não encontra. Tudo se move segundo uma lógica invisível, um pacto silencioso entre todos os seus habitantes. É difícil acreditar que esta megalópole hiperfuturista nasceu de uma pequena vila de pescadores chamada Edo, e que ela foi quase completamente arrasada duas vezes, primeiro pelo grande terremoto de 1923 e depois pelos bombardeios. Sua existência é o testamento de uma capacidade de reconstrução quase sobre-humana, de uma resiliência inscrita no DNA deste povo. Veja Shibuya. Pode parecer o auge do caos, mas é uma dança perfeita. Até 3.000 pessoas podem atravessar este cruzamento a cada sinal verde. É a maior coreografia não ensaiada do mundo. E funciona, sempre. Ninguém esbarra, cada um encontra o seu espaço. Mas a perfeição de Tóquio não é fria. É uma forma de respeito. Respeito pelo tempo, pelo espaço, pela comida. Cada gesto, desde a preparação de um nigiri até a entrega de um cartão de visitas, é um pequeno ritual. É nesses detalhes que você descobre a alma calorosa do mecanismo. Até a comida é um ritual. Me explicaram que quando você come ramen, fazer barulho ao sugar o macarrão não é falta de educação. É exatamente o contrário. É uma forma de dizer ao chefe: obrigado, está delicioso, além de esfriar o caldo. É um som de apreciação. E à noite, você entende que Tóquio tem múltiplas identidades. Há Shinjuku, com suas ruelas minúsculas de Golden Gai, que parecem presas em um filme noir dos anos 50, convivendo a poucos passos dos arranha-céus do governo. E depois, há Akihabara, a cidade elétrica, o santuário da cultura otaku, um mundo paralelo feito de mangás, videogames e luzes neon que parecem um bug luminoso no sistema. Tóquio te convence de que é feita apenas de aço, vidro e luz. Então, de repente, você vira uma esquina. Há um portal, um torii de madeira. Você o atravessa e, em um só passo, o futuro se dissolve. O barulho da metrópole não passa de um eco distante. O verdadeiro milagre de Tóquio não são seus arranha-céus. É isto. É a capacidade de guardar o silêncio a 1 centímetro do caos. Entrar em um templo aqui é como encontrar uma ilha de tempo imóvel em um rio que corre enlouquecido. O primeiro a falar com você não é um som, é um cheiro. O incenso. Ele gruda em você, te purifica da fumaça da cidade. É um perfume com cheiro de séculos, que te obriga a desacelerar a respiração, a focar os pensamentos. É o cheiro da devoção. Aqui não se reza gritando. Reza-se em silêncio. 2 palmas para chamar a atenção dos deuses. Uma reverência profunda. Há um pudor, um respeito no ar que é quase palpável. Você sente o peso das orações de quem veio antes de você. Há água corrente para purificar as mãos e a boca. Um gesto simples, antigo. Um ritual para se despir do mundo exterior antes de encontrar o sagrado. É um momento em que, por um instante, é só você e a história. Você vê o executivo com sua maleta parar para uma rápida reverência. A estudante que escreve um desejo em uma placa de madeira. Não é só religião, é conexão. É um fio invisível que liga milhões de vidas modernas a uma necessidade antiga de esperança.
Para entender uma metrópole que grita, você precisa se afastar e procurar o seu exato oposto. Um silêncio que não é ausência de barulho, mas presença. No Japão, essa presença tem a forma de um vulcão adormecido. O Fuji não é uma montanha, é uma entidade. É uma das 3 montanhas sagradas do Japão. Por séculos, escalá-la foi uma peregrinação religiosa, um rito de purificação. É um vulcão ativo, embora sua última erupção date de 1707. Mas para os japoneses, não é uma ameaça. É um kami, um espírito divino da religião shintoísta que zela pelo país. É o símbolo da identidade japonesa. E todos o chamam de Fuji-san. Mas san aqui não significa senhor como para pessoas. É outro caractere que significa montanha. No entanto, há tanto respeito ao nomeá-lo que soa quase como se estivessem falando com uma pessoa sábia e muito antiga. Não é preciso escalá-lo. Basta observá-lo. Sua simetria quase sobrenatural, sua calma imperturbável. Ele te força a desacelerar, a respirar. Diante dele, os arranha-céus de Tóquio parecem frágeis construções de criança. Ele está lá desde sempre e estará lá para sempre. É o ponto fixo em um mundo que corre. É a verdadeira medida de todas as coisas. Se Tóquio é o futuro e o Fuji é a eternidade, Kyoto é a memória. Que é uma memória de mais de 1000 anos. Tóquio é a capital apenas desde 1868. Antes, por todo esse tempo, o coração pulsante do Japão, a sede do imperador e o centro da cultura era aqui, Kyoto. Isso explica tudo. Não é uma cidade com templos, é um templo que se tornou uma cidade. Ela foi poupada dos bombardeios da Segunda Guerra Mundial justamente por seu inestimável valor cultural. Para visitá-la, você não precisa de um mapa. Precisa de uma alma disposta a ouvir. Como em Fushimi Inari, você não está simplesmente andando sob portões. Você está andando através de milhares de torii. Cada um deles é uma oferenda, uma doação feita por uma empresa ou uma pessoa para pedir prosperidade a Inari, o deus shintoísta do arroz e dos negócios. É um túnel de sonhos e gratidão de 4 quilômetros que sobe a montanha. Aqui, a espiritualidade não é um conceito abstrato. É uma experiência sensorial. É o perfume da madeira de cipreste. É o som dos seus passos no piso do rouxinol em um castelo, projetado para cantar e revelar os ninjas. É a paz que te invade em um jardim zen. E depois a Gion, o bairro das geishas. É fácil cair nos clichês, mas a realidade é muito mais complexa. Elas não são cortesãs, são artistas, mestras na arte da conversação, da dança, da música, da cerimônia do chá. Ver uma geiko ou uma maiko, uma aprendiz, desaparecer em um beco ao pôr do sol é como ver um fantasma de uma era passada, ainda vivo e real. Você não está visitando um lugar, está atravessando um estado de espírito. E então, quando você acha que o Japão é só silêncio, estética e reverência, você chega a Osaka. Existe um motivo para Osaka ser tão diferente. Se Kyoto era a corte imperial e Tóquio, Edo, era o centro do poder militar do Shogun, Osaka sempre foi a cidade dos mercadores. Chamada de a cozinha do Japão,
Era o centro de coleta de arroz e do comércio. Isso criou uma cultura mais direta, pragmática, com os pés no chão e uma paixão quase obsessiva por negócios e por comida. Se Tóquio é o cérebro e Kyoto é a alma, Osaka é a barriga e a risada. É uma cidade que arrancou a máscara da formalidade e te acolhe com um abraço caloroso e meio desajeitado. Aqui vale uma única regra sagrada: Kuidaori. Comer até cair. A comida aqui é mais abusada, menos formal que a de Tóquio. É o reino do okonomiyaki, uma espécie de omelete panqueca pizza que você mesmo prepara na mesa, e do takoyaki, os bolinhos de polvo feitos em velocidade sobre-humana na rua. É comida que conforta, comida de rua, comida que une. E o símbolo dessa energia é ele, o Glicoman, um atleta correndo em uma pista azul. Este letreiro está ali em várias formas, desde 1935. Ele sobreviveu à guerra e se tornou o ponto de encontro, o símbolo da resiliência de uma cidade que, como Tóquio, sempre se levantou correndo em direção ao futuro. E qual o lugar que melhor representa essa filosofia hedonista e exagerada? Um parque temático. O Japão pega o símbolo da cultura pop americana e, em vez de copiá-lo, ele o absorve, o aperfeiçoa e o transforma em uma experiência quase alucinatória. No Universal Studios, você vê a outra face da perfeição japonesa. Não a zen, mas a do entretenimento. O cuidado com os detalhes na área do Super Mario World é maníaco. É a mesma dedicação de um monge rastelando um jardim zen, aplicada a um videogame. Nesse momento você realmente entende o Japão. Não é A ou B, é A e B. Sempre, sem concessões. Contradição. Talvez essa seja a palavra. Um país capaz de criar o jardim mais minimalista do mundo e o videogame mais caótico. Um povo que busca a harmonia no silêncio de um templo e se joga em um parque temático. Eu procurei o equilíbrio do Japão e descobri que ele não está no meio. Ele está em manter unidos com uma força invisível os seus extremos. Eu deixava uma ilha que é um universo, levando comigo não respostas, mas perguntas melhores. E enquanto eu decolava, não tinha ideia de que estava indo para um lugar onde o caos não era um extremo a ser equilibrado, mas um princípio vital a ser abraçado com um sorriso. Eu estava indo para a Tailândia. Eu deixava o Japão e seu equilíbrio perfeito, e aterrissava em um mundo governado por um princípio diferente. Não o caos, ainda não, mas algo mais quente, mais orgânico. Para entender a Tailândia, me disseram, você não deve começar pela capital, mas pelo seu coração espiritual. O Japão tinha me ensinado a estética da subtração, o wabi-sabi. O norte da Tailândia me mostrou o exato oposto. O templo branco não é um templo antigo. É a alucinação de um único artista. É uma obra de arte moderna que te pede para atravessar um inferno de mãos estendidas, para alcançar um paraíso de um branco ofuscante. E quando você acha que já viu tudo, você mergulha em outra cor. O Templo Azul é uma experiência diferente. Não é um julgamento, é uma imersão. É um azul total, profundo, que te envolve. Aqui, a espiritualidade não é apenas para ser contemplada, é para ser respirada. É quase psicodélica. Mas a verdadeira alma do norte não é feita apenas de templos. É feita de verde e de água. É um ritmo lento, o de uma balsa de bambu descendo o rio Maiwang. E é um encontro com gigantes gentis. Olhar um elefante nos olhos é um privilégio. Você sente uma inteligência antiga, uma calma potente,
que te coloca de volta no seu lugar no mundo. Do verde das montanhas, mergulhamos no azul. Aliás, em uma cor que eu não achava que existia fora de um filtro de fotos. O mar tailandês é um choque visual. A água não é apenas transparente, é luminosa. É um turquesa líquido que parece ter sido inventado de propósito para redefinir a palavra paraíso. Existem lugares que te deixam sem fôlego, como a baía de Phang Nga. É uma paisagem pré-histórica, onde gigantes de rocha parecem vigiar o mar. E depois, há o seu segredo mais bem guardado. Ilhas como Koh Yao Noi, onde o tempo não corre, mas balança em uma rede, no ritmo dos pescadores e das marés. E então há ela. Phi Phi Island. É o pôster, o sonho. É a praia. Chegar em Maya Bay ao amanhecer é uma experiência quase religiosa. É a natureza em seu auge criativo. É um anfiteatro de rocha construído para proteger a praia mais bonita do mundo. Você não tem certeza se é real mesmo quando está nadando nela. Mas o paraíso à noite se liberta. A mesma praia idílica se transforma em um palco a céu aberto. O silêncio é substituído pela música. O turquesa é substituído pelo fogo. É a outra face do caos sorridente da Tailândia. Hedonista, selvagem, livre. Uma explosão de vida. E finalmente, a capital, Krung Thep, a cidade dos anjos. Mas o primeiro impacto é tudo menos angelical. É uma parede de calor, de sons, de cheiros. Bangkok não te acolhe, ela te assalta. É um organismo vivo que respira poluição e sorrisos. É o caos sorridente elevado à enésima potência. E ou você a ama, ou você a odeia. Para entender Bangkok, você precisa ver seus mercados. E aqui os mercados desafiam a lógica. Há um mercado onde as mercadorias são vendidas sobre a água, em um engarrafamento caótico e colorido de barcos. E há um mercado que acontece literalmente sobre os trilhos de um trem ativo. As tendas se fecham, o trem passa, as tendas se reabrem. Não é loucura, é engenharia. É a adaptabilidade tailandesa em sua forma mais pura. Mas antes de Bangkok havia outro coração, Ayutthaya. Um dia uma das maiores e mais ricas cidades do mundo, arrasada pelos birmaneses em 1767. Andar aqui é como andar entre os fantasmas de um império. As ruínas de Wat Phra Si Samphet, o templo real, são o testemunho silencioso de uma grandeza perdida. E então você volta para a cidade e descobre que Bangkok não é uma só, mas muitas. Você entra em Chinatown e é como ser catapultado para outro país. Cheiro de especiarias, ouro, lanternas vermelhas. É um caos dentro do caos. Até os templos são diferentes, como o Thian Ho, dedicado a uma deusa chinesa do mar. É a prova de que Bangkok não é apenas a capital da Tailândia. É uma encruzilhada pulsante de toda a Ásia. O Japão me ensinou a harmonia da ordem. A Tailândia me ensinou a alegria do caos. É a terra do sabai sabai, a arte de levar a vida como ela vem, com um sorriso. É um país que te sobrecarrega, te atordoa e no final te conquista, não apesar do caos, mas exatamente por causa dele. Eu deixava a terra dos sorrisos, um lugar de excessos divinos e humanos. Minha próxima parada,
uma ilha-nação que pegou o caos do Sudeste Asiático e o transformou em um experimento de perfeição. O destino era Singapura, a utopia calculada. Geralmente, um aeroporto é um lugar de passagem. Um não-lugar feito de esperas e luzes frias. Mas em Singapura, a chegada já é o destino. Quando você aterrissa e vê uma floresta tropical e uma cachoeira presas dentro de uma cúpula de vidro, entende imediatamente uma coisa. Você não chegou apenas a uma nova cidade, você chegou ao futuro. Dizem que Singapura é uma ilha pequena. Talvez seja por isso que pararam de construir na horizontal e começaram a desafiar a gravidade. O Marina Bay Sands não é um hotel, é uma declaração de poder. Um navio apoiado em 3 arranha-céus. Nadar aqui a 200 metros de altura te dá uma perspectiva estranha. Lá embaixo está o centro financeiro da Ásia correndo. Mas aqui em cima, na água, o tempo para. É o luxo da engenharia. Olhar o mundo de cima, suspensos na beira do impossível. Ao lado do navio, há uma flor de lótus gigante. O Museu Art Science. Aqui encontrei a resposta para a pergunta que eu trazia do Japão. A tecnologia nos afasta da humanidade? Aqui, a resposta é não. É um lugar onde pixels viram poesia. Você caminha dentro de obras de arte que reagem à sua passagem. Você não é mais um espectador passivo, é parte da obra. É a prova de que o futuro não é feito apenas de máquinas, mas de imaginação. 3, 2, 1. Mas o verdadeiro símbolo de Singapura não é um prédio, é um jardim. Os Gardens by the Bay não parecem terrestres, parecem ter saído do filme Avatar. Estas árvores não nasceram de uma semente, foram projetadas por arquitetos. À noite, quando as luzes se acendem, a sensação é surreal. É uma natureza 2.0. Fotossíntese artificial, aço que respira como uma floresta. É uma tentativa audaciosa de recriar o paraíso, corrigindo os defeitos da natureza com a perfeição da técnica. Tudo em Singapura funciona. Os trens, o trânsito, a limpeza. É frequentemente chamada de The Fine City, brincando com o duplo sentido, a bela cidade, mas também a cidade das multas. As regras aqui são férreas. Nada de chiclete, nada de bagunça. É o preço a pagar pela utopia. Mas, sob essa camada de ordem, existe um coração pulsante. Uma mistura incrível de chineses, malaios, indianos e expatriados vivendo juntos em um espaço restrito. Não é só concreto e regras, é um mosaico de culturas que decidiram construir o amanhã juntas. Japão, Tailândia, Singapura. 3 mundos em um mês. Eu vi o respeito silencioso da tradição, abracei o caos alegre da natureza e caminhei pelas ruas de um futuro possível. Volto para casa com uma mala cheia de roupas sujas e uma mente cheia de novas perspectivas. A Ásia me ensinou que não existe um único jeito de viver, de rezar ou de construir uma cidade. A viagem termina aqui. Mas o jeito que eu olho para o mundo mudou para sempre.